o Cristo que nós adoramos é Deus. Jesus, ele não é um homem bom que o Pai enviou para nos dar conselhos. Não, não, não. Jesus Cristo de Nazaré, nós já estudamos isso, é verdadeiramente Deus, a segunda pessoa da Trindade. Padre, mas qual é a passagem bíblica que nós vamos usar para argumentar essa tese? Nós vamos ler agora. Filipenses 2, de 5 a 8. Olha o que São Paulo vai dizer. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus, ele, existindo em forma divina, ou seja, Deus, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando um testemunho de Jeová bater na sua porta, afirmando que a Trindade não existe, que Jesus não é Deus, que Deus é só Jeová e que Jesus é o enviado de Jeová, um missionário de Jeová, aí você vai perguntar, né? O que é que está escrito aqui em Filipenses 2? Jesus, existindo em forma divina, ou seja, já existia antes da encarnação, ele não se apegou ao ser igual a Deus, ou seja, igual ao Pai, em natureza divina, em divindade, em poder, em glória. Mas esvaziou-se, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus, ele se fez homem, mas desde todo o tempo, antes mesmo de tudo existir, ele já existia no seio do Pai. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Por isso que nós adoramos Jesus. Por isso que nós adoramos a Eucaristia, que é Jesus. Só adoramos a Deus. Se nós adoramos a Cristo, é porque Cristo é Deus. Deus com o Pai e com o Espírito Santo. 463. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. É preciso que você sublinhe isso aqui, viu? Passe aí a caneta, o marca-texto. A fé na encarnação do Filho de Deus é o sinal distintivo. O que é um distintivo? Distintivo é aquele que diferencia. Por exemplo, a farda escolar é um distintivo. O hábito do sacerdote é um distintivo. O véu da freira é um distintivo. É uma coisa que distingue, ou seja, que diferencia. Então, o que é que diferencia a fé cristã dos outros credos? É porque nós cristãos acreditamos que Cristo é Deus encarnado. Por isso os testemunhos de Jeová não são cristãos, viu? Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Os testemunhos de Jeová não é uma religião cristã, porque eles não acreditam que Cristo é Deus. Eles não acreditam nem que a morte de Jesus foi para nos salvar. Para eles, Jesus morreu pregado numa estaca, não foi nem numa cruz, né? Então, é preciso ter cuidado. Cristão é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus encarnado. É o nosso distintivo. É o que nos distingue dos outros credos, das outras religiões. Está entendendo? Ah, mas o Espiritismo fala de Jesus. Mas o Espiritismo não acredita que Jesus é Deus. Ah, mas no candomblé se fala de Jesus. Mas o povo do candomblé não acredita que Jesus é Deus. Está entendendo, minha gente? Podem até acreditar em Jesus como um homem bom, que fez o bem, né, que pregou o amor, que pregou a justiça. Mas nós cristãos, principalmente nós católicos, o nosso distintivo é a fé que Cristo veio na carne. É Deus feito homem. Continuando, 464, para entender melhor essa situação. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa, ou seja, de uma mistura confusa entre o divino e o humano. Atenção, viu? Atenção. Cuidado. Ah, Jesus é Deus e homem, então é uma confusão, é uma mistura de homem com Deus? Não, 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 não.
Ele se faz verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A igreja teve de defender e clarificar esta verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. Então, atenção para isso aqui, né? A gente reza em toda adoração ao Santíssimo. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, não é que ele seja um pouquinho homem, um pouquinho Deus, uma mistura das duas coisas. É as duas coisas totalmente, né? Jesus Cristo é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Essa verdade, essa fé, a igreja sempre teve desde o início, desde os primeiros séculos, desde os apóstolos, né? Desde os apóstolos.